Boa noite, gente. Vamos começar o nosso cafezinho aqui, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, colocando primeiro aqui o desejo do Espírito Santo, que Nossa Senhora venha aqui, que nós sentimos aqui o gostinho de Nossa Senhora, sentimos aqui a presença de Nossa Senhora. Falei pro meu marido ali que não vai ser 2 horas de café hoje. Ele disse que se for mais que isso, ele vem deitar. Eu tô no quarto, hein? Tô com visita em casa. E eu falei para ele, não, hoje não vai ser 2 horas, não. Toda vez eu digo para ele que não é 2 horas e sempre passa de 1 hora e pouco, sempre vai até 2 horas. Então, gente, vamos aqui chamar Nossa Senhora, pedir aqui que ela venha ao nosso encontro, pedir que esse café não seja somente um desejo do nosso coração, mas que também seja um desejo do coração de Nossa Senhora, que a gente consiga desligar de tudo aquilo que a gente ouviu para o que a gente vai ouvir aqui hoje, que de fato a gente fica presente aqui. Vamos pedir o Espírito Santo para que tire toda a preocupação do nosso coração, para que tire toda a ansiedade, para que tire todos os medos, para que a gente ouça de fato aquilo que Deus quer nos ensinar nessa noite, que o Espírito Santo quer tocar a nossa alma essa noite. Então vamos aqui chamar a Nossa Senhora, né? Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo aqui também pela nossa convidada e pelo coração de cada um de nós que estamos aqui. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero saber se alguma de vocês aqui é a primeira vez que está no cafezinho. Se for alguma, a primeira vez, coloca ou escreve aqui como é que chama aqui? Esqueci o nome. Ó, eu tenho que esquecer tudo mesmo, né? No chat. Ou pode falar também, quem é a primeira vez que está aqui. Vou falar para vocês como que funciona. Aqui eu tenho uma pessoa que me ajuda. Clara, você consegue ligar a sua câmera para as meninas te verem? A Clara Caetano, ela é minha assistente, a Clara. Oi, Clarinha. Ela é a minha assistente, ela me ajuda aqui nesse trabalho, nessa plataforma. Ela sempre está aqui. O nosso café, ele é gravado. Nosso café, a gente está gravando. A gente ainda não disponibilizou esse link, porque eu, junto com a Clara, a gente está vendo a melhor forma de disponibilizar esses cafés. Então, esses cafés, ela que está cuidando com todo carinho, é ela que grava pra gente. Então, ela é um anjinho que Nossa Senhora me mandou para trabalhar junto comigo. Então, ela é a Clara. Qualquer dúvida que vai aparecer no chat, que ela responder, ela está autorizada para responder. Qualquer coisa que ela coloca no grupo é porque ela tem a minha autorização. Então, ela é a pessoa que trabalha comigo, a Clara. E esse café, os primeiros cafés do primeiro semestre, eles não foram gravados. Mas muitas de vocês me pediram. Então, a gente resolveu sentar e ver como que a gente poderia gravar esses cafés. Então, a Clara, ela está sendo responsável por isso. Logo mais, esses cafés, a gente está estudando a melhor forma de colocar em uma plataforma. Mas, quando esses cafés for para a plataforma, eles não vão ser gratuitos. Gratuitos, vocês vão ter a oportunidade de estar aqui. De 15 em 15 dias nós temos café. Então, esses links desses cafés, eles serão disponibilizados depois, vocês vão ter acesso a todas essas aulas, todos esses cafés, mas terá um custo. Porque no final do ano, como a gente vem sempre falando nos cafés, a gente vai ter a comunidade da Jo. O nome dessa comunidade vai ser chamada Aprendendo a Ser Mulher, com assuntos bem profundos. Então, já vai pensando aí, nossa, como que eu vou fazer para ver esses cafés? Se alguém não participa desses cafés, você já deixa ali uma mensagem para elas, olha, participa do café da Jo, porque é gratuito, e logo mais vai ser cobrado. E aí não tem mais o que reclamar, né? Ai, mas é cobrado. Não, a gente está aqui, como a Cíntia falou hoje naquele áudio, é um lugar onde, de fato, a gente dá tudo. Aqui nesse grupo, é um grupo que eu dou tudo que eu tenho de melhor, eu dou nesse grupo para vocês. E tudo que eu compartilho para vocês lá é uma verdade. Ou que eu vivi, ou que eu busco, ou que eu estou estudando. É uma dessas 3 verdades, nada é aleatório. Então, os nossos cafés, eles são para esse desenvolvimento da mulher, para esse desenvolvimento pessoal de cada uma de vocês.
E eu quero que cada uma de vocês que estejam nesse café esqueça tudo o que passou até aqui. Vocês, a partir de hoje, vão ser uma nova mulher. Todo café eu falo, vocês saem diferente. Então, esse café, hoje, ele está sendo gravado. Ele não vai ser disponibilizado nada no Instagram. Eu até coloquei o primeiro café da Camila lá no Instagram, mas depois eu senti que não era para ser colocado lá. São temas muito profundos, que nem todo mundo está preparado para ouvir, assim como eu sou. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito profunda, muito intensa, muito chorona, muito emotiva. Então, esse café, ele me representa muito. Então, eu quero que vocês fiquem com o coração bem aberto para a gente chamar a nossa convidada. Se vocês puderem ligarem a câmera para ela ver vocês também, ficaria muito bom. Então, quando eu pensei nesse tema, eu pensei numa pessoa que eu amo muito, que eu sempre falo para vocês, como eu falei no áudio de ontem, que eu falei para vocês, toda a aflição que tem na nossa alma, ela precisa ser levada para a oração. Porque o que sustenta a nossa vida é uma oração. E a Ana Paula, ela é resposta de uma oração minha que eu fiz uma trintena para São José pedindo a amizade da Ana Paula. Então, vocês precisam rezar, colocar a vida de vocês em oração. Então, aqui eu quero chamar a Ana Paula, uma excelente profissional, que eu tenho uma graça de poder chamar de amiga, porque com ela eu já dividi momentos bons e momentos muito ruins também, e ela estava ali, segurando a minha mão do mesmo jeito, enquanto a gente estava tomando um café. Quando eu precisei chorar, também ela estava comigo. Então, que nossas amizades sejam dessa forma, através de oração, pedindo a Deus, e que, de fato, a gente compreenda que uma amizade, como eu falei no áudio, é para levar a gente para o céu. Se aquela amizade te tira do céu, ela não serve para você. Então, eu quero que a minha amiga Ana Paula se apresente aqui para vocês. E hoje quem vai dominar esse café aqui é a nossa querida Ana Paula. Ana Paula, por favor. Boa noite, meninas. Tudo bem? Me sinalizem se vocês estão escutando bem. Tá escutando, Jô? Tá escutando, né? Acho que a Jô não me ouve. Eu não tô ouvindo. Vocês estão ouvindo? Deixa eu ver aqui o chat como é que tá. Se as pessoas estão conseguindo ouvir. Blogueiragem sempre vence. E aí, Jô, conseguiu? Eu não estou te ouvindo, amiga. Será que eu tô com problema aqui? Vê se é no alto-falante em cima. Tá tudo ligado. Tá ligado? Peraí, que o meu volume tá desligado. Pronto, pode falar, amiga. Pode falar. Agora? Tô te ouvindo. Então, tá bom. Bom, gente, primeiro eu vou, saudar vocês, então, boa noite. Eu sou a Ana Paula, eu tenho 25 anos. Sou fisioterapeuta especializada em obstetrícia, me especializei recentemente, Sou formada há 4 anos, então, desde que me formei, já estava ali voltada à área da saúde da mulher, mas me especializei realmente recentemente. Também sou doula educadora perinatal há 4 anos e sigo nessa área, Quero primeiramente, antes de começar o assunto, agradecer a Jô pela confiança, pela amizade também. Acho que você fez a trintena pedindo a minha amizade para São José, mas ele me presenteou com a sua amizade. Então é maravilhoso poder compartilhar a vida com você, os momentos bons, os momentos ruins também. E com você eu aprendo muito mais do que ensino, tá? Quero que você tenha consciência disso. Só lembrando aqui que quando eu rezei, eu pedi para que ela fosse a minha enfermeira, Eu falei que ela é minha médica que eu pedi para São José. Eu falei, São José, eu quero a minha enfermeira, Vou ter que fazer enfermagem agora, Porque a gente já se aproximou. Brincadeira. Bom, o tema que nós vamos falar hoje é um pouco, vamos dizer assim, muito íntimo, Muito íntimo. Quando a Jo pediu... Peraí que apareceu alguma mensagem aqui pra mim. Pronto, isso aí. Quando a Jo pediu para que a gente conversasse, essa conversa nossa, surgiu em um café na casa dela, enquanto nós conversávamos. E eu não lembro como surgiu, mas eu comecei a explicar um pouquinho sobre a importância da mulher olhar para sua saúde íntima também, que é voltada à especialização que eu tenho, Então, o que eu quero
Quero que seja um bate-papo legal. Se vocês tiverem dúvidas, podem ligar o microfone, me perguntar. Se mandar no chat, eu sou um pouco perdida, sou sanguínea também, então alguém vai me comunicando quais são as perguntas, tá bom? Tem um roteiro aqui para seguir, só porque também às vezes eu acabo me perdendo, mas que o Espírito Santo guie da forma que for para ser, tá? Não eu, mas sim ele. Nossa Senhora está conduzindo tudo aquilo que nós devemos conversar hoje, né? Acho que muito antes de alcançar vocês, Deus tem que me alcançar primeiramente, até porque eu sou a primeira a escutar aquilo que eu falo. Então eu tenho certeza que é para o meu crescimento também e não só para vocês, tá? Então qualquer coisa vocês podem ir me perguntando. Jo, você quer dar alguma introdução sobre o que você pensou sobre o tema ou já quer que eu comece? Não, você pode começar a falar, né? Se alguma das meninas quiserem perguntar algum assunto, Ana, não precisa ter medo de falar nada, viu? As meninas aqui no café, elas estão bem preparadas. Tem filtro, eu sempre né? falo para elas, né? Eu falo para elas, estão bem preparadas. Então, pode mandar bala no que você quiser mandar, o que você quiser falar, não tenha medo de falar. Pode ficar à vontade, do seu jeito. Faz de conta que a gente tá aqui em casa. A gente aguenta. A gente aguenta. Então, tá bom. Bom, quando eu já pedi para que eu trouxesse esse tema, eu pensei em como começar e como abordar isso, né, com mulheres cristãs. 90% das minhas pacientes são mulheres católicas, né? Então, a abordagem na clínica também tem a questão espiritual, né? Não tem como a gente separar o corpo do espírito. Então, tudo isso nós tratamos e abordamos também em consultas. Então, o que eu gostaria de conversar com vocês é a explicação da importância sobre a saúde íntima da mulher. Sei que a Jo também aborda muitas questões sobre saúde do corpo, a saúde principalmente da alma. Então, hoje o olhar vai ser para a área íntima, né? E quando a gente fala da intimidade, a gente está falando de algo sagrado, né? Não é à toa a virtude que nós devemos adquirir, nós devemos viver a castidade, que é guardar aquilo que é sagrado, né, dedicado ao nosso Senhor. Então, falando sobre saúde, quando a gente fala, né, de saúde, a Organização Mundial da Saúde, como que ela define? A saúde, ela não é ausência da doença, então não é ausência da enfermidade. Ela é um estado completo, físico, emocional, social. Então, tudo isso vai envolvendo, né, emocional, mental, psicológico, tudo isso envolve o que é o bem-estar completo da saúde. Então, quando nós falamos da saúde íntima, não propriamente dita, a gente está falando somente do nosso corpo, da nossa área íntima. Nós estamos também falando sobre algo que é compartilhado, falando principalmente das mulheres casadas, por exemplo, que vivem uma intimidade com o seu esposo, né, de doação, ali, por exemplo, no ato conjugal. Então, cuidar dessa saúde também é estar cuidando do outro, né? Eu não sou casada ainda, então o que eu vou falar para vocês é de estudo, é de convivência com minhas pacientes, então vocês, muito mais do que eu, podem falar sobre essa questão, tá? Mas o que eu venho trazer é relacionado à saúde, o cuidado para ter essa vivência no matrimônio. E para as solteiras, assim como eu, como se cuidar e se preparar, né? Não só pensando para a vocação do matrimônio, mas também de manter uma saúde íntima adequada, tá bom? Então, primeiramente, né, a medicina, ela é uma dádiva de Deus, foi o dom que Deus deu para o homem, foi uma criação divina, né, nós entendemos isso também. Então, nós devemos reconhecer a dádiva que Deus deu, o dom que Ele deu, e usar isso a nosso favor. Então, na Bíblia vai dizer que o nosso corpo é um templo de Deus, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que nós devemos cuidar. Certo? Amiga. Oi. Só um minutinho aqui. Vocês entenderam? Só para vocês compreenderem. Quem está aqui, quem estava na aula passada, no café passado, vocês estão compreendendo a grandeza que é um café complementando o outro? Quem estava aqui no café passado? Só levanta a mão, fala alguma coisa. Quem estava no café passado? Muito bem, muito bem. Então, para vocês compreender como, olha o que ela acabou de falar,
pensa um pouquinho, quem está anotando esses cafés, gente, vocês estão tendo uma oportunidade muito grande de entender o que vocês são, né? Além de falarem para vocês assim, você é só uma mulher. Não, olha o que ela acabou de falar. Agora vocês pensam no café passado que a gente teve com a Bia e completa com essa frase que a Ana acabou de falar. Pode continuar, amiga. Só quis puxar na memória delas aqui. Claro, por favor, pode ir fazendo como você preferir, tá bom? Amiga, vamos então, lá. Eu estava falando sobre o nosso corpo ser o templo do Espírito Santo, né? E falando particularmente da mulher, Deus deu um dom para a mulher que é diferente do que ele deu para o homem. A mulher, ela foi feita co-criadora, né, da humanidade. Então, a mulher faz parte da criação também. Então, a área íntima está ligada com a criação do mundo, da humanidade, na verdade, né? Da continuidade. Então, claro que vem a graça, é totalmente divina, mas ele quis que a mulher fizesse parte disso. Não por mérito, não porque a mulher é melhor do que o homem, mas porque ele desejou, né, se fazer pequeno para vir também através do corpo de uma mulher, que é Nossa Senhora, nosso maior exemplo. Então, ela é o nosso exemplo de pureza, de fé, de entrega, de confiança. Mas nós não somos, apesar de querermos ser como Nossa Senhora, e nós devemos buscar isso, nós temos um papel um pouco diferente, porque nós não fomos, né, concebidas sem pecado original, certo? Então, temos essa diferença, obviamente, da divindade, né, da criação de nosso Senhor, mas a mulher foi convidada a fazer parte dessa criação, né, da parte da criação. E com isso, a saúde íntima, ela está ligada com essa graça intimamente, justamente porque nós precisamos ter uma saúde íntima adequada, mas também o bem-estar físico, emocional, em relação à saúde reprodutiva e sexual também, tá? Eu vou trazer daqui a pouco alguns casos clínicos, não vou expor pacientes, não é essa questão, mas trazer exemplos para que vocês consigam entender a grandiosidade que é, a importância que é cuidar da saúde íntima, né? Então, o que é a saúde íntima? Então, é um conjunto de práticas que são adotadas para zelar, né, pela nossa área pélvica, nossa área genital, nossa área íntima, que tanto é sagrada, né? Então, seja com higiene, seja conhecendo o seu ciclo, conhecendo como que é a sua fertilidade, conhecendo e buscando médicos, consultas médicas ginecológicas. Eu já vejo mulheres que ficam 5 anos, 6 anos, já vi mulheres falando que, nossa, faz 10 anos que eu fui no ginecologista. Então, assim, é como se excluísse, né, como se não precisasse cuidar. E hoje, meu público-alvo, né, minhas pacientes, também 95% são gestantes. E quando a primeira coisa que eu faço numa avaliação, na minha primeira consulta, é uma educação em saúde, que é simplesmente falar sobre a fisiologia da gestação, mas voltada principalmente à saúde pélvica. Explico, mostro a nossa musculatura, como que é, como funciona, o porquê que nós devemos cuidar dessa musculatura, não só na gestação, mas durante toda a vida. Eu vejo que seria muito importante se desde pequenas nós conhecêssemos, soubéssemos que aqui temos musculatura, lá embaixo nós temos musculatura que precisam ser cuidadas para prevenir muitas disfunções que podem acontecer. Disfunções seriam doenças, ou pode ser algum tipo de doença, ou alguma forma de incontinência, não conseguir controlar algumas coisas, e eu vou explicar isso para vocês, eu acho que vai fazer mais sentido. Então, por exemplo, né, nós temos... Eu posso mostrar, Jo? Eu tenho umas lâminas aqui que eu uso com as minhas pacientes, estão aqui do lado, no escritório. Então, por exemplo, aqui nós temos como se fosse uma mulher, tá, em posição ginecológica, com a parte da pele cortada, então a gente consegue ver músculos. Então, muitas mulheres não imaginam nem que aqui nós temos musculatura.
Elas não sabem, não têm noção. Claro, elas não são da área da saúde, às vezes acham que não precisam conhecer. Mas aqui vai fazer toda a diferença lá numa vida de casada, seja na vida íntima mesmo, elas conhecerem numa gestação, num pós-parto, porque umas até falam, nossa, eu achei que só mulher tinha pelve, né? Sendo que a área pélvica é a estrutura óssea com ligamentos, musculaturas, articulações, então todos nós temos. Então, é muito, chega a ser impressionante mesmo, a falta de conhecimento, mas não por uma certa ignorância, mas porque não é falado, não é dito a importância desse cuidado, né? Então, nós temos uma musculatura como temos num braço, uma perna. Conseguimos contrair, conseguimos relaxar. E essa musculatura é responsável, por exemplo, por conter o xixi, o cocô, os gases. Então, ela é capaz de ter essa continência, de conter e sustentar os nossos órgãos e vísceras pélvicas. Então, com o passar dos anos, com o envelhecimento, por exemplo, com a queda hormonal, essa musculatura pode ficar enfraquecida. E pode acontecer da mulher ter escapes de urina ao tossir, ao espirrar, teve aquelas, seja em gotas, seja em jatos. E o que eu escuto bastante, principalmente em comerciais de absorventes, é que é normal e que você trata com absorvente, né? Então, assim, não é normal perder urina, não é normal sentir dor em relação. Isso mostra que está tendo alguma disfunção no assoalho pélvico. E eu estou trazendo esses tipos de exemplo para que vocês possam entender que é muito mais do que apenas conhecer. É prevenir e tratar muitas disfunções que podem afetar a sua vida íntima. Propriamente dito agora falando, pode falar, Jô. E é muito importante você ter abordado isso daí, Ana, porque algumas das mulheres que estão aqui, eu acompanho elas, e em 2020, eu passei com a doutora Bianca, né? E de lá para cá, foi completamente diferente, porque eu também não conhecia essa parte. E quando você falou sobre essa parte aqui, algumas de vocês, mulheres, que vocês estão aqui, que não precisam citar nome, mas prestem atenção nisso que a Ana falou, porque o que eu falo para vocês é aquilo que eu estudo, aquilo que eu busco. A Ana, ela é profissional nessa área. Então, veja bem, como ela falou, não é normal sentir dor na hora de ter relação. E algumas de vocês eu acompanho por aqui, que eu falei, se eu não me engano, semana passada, não lembro. Esses dias eu falei com uma de vocês, assim como a médica me encaminhou para mim ter conhecimento sobre o meu corpo, né, lá em 2020, é o que eu faço com cada uma de vocês. Porque a relação entre homem e mulher, ela tem que ser gostosa. Ela não tem que ser uma coisa para sentir dor. Ela não tem que ser aquela coisa que, ai meu Deus, hoje tem. Não, agora vai ser picante aqui o que eu vou falar. Ela tem que ser gostosa. Você tem que olhar para o seu marido, de fato, você desejar aquele homem. Entendeu? Você desejar, ele te desejar. E aí ela falou uma parte importante: não pode ter mau cheiro. Né? Não pode ter um mau cheiro lá embaixo. Se tem mau cheiro, tá errado. Se tá vazando alguma coisa, tá errado. Então, a Ana Paula, ela é assim, gente, ela é um doce de pessoa, eu já não sou, eu já sou muito direta, assim, eu já sou muito extravagante. Então, vão observando esses sintomas que tem em você, e, olha, ela não me deu essa ousadia, mas como eu conheço o coração dela, vocês vão lá no Instagram dela e perguntam para ela alguma coisa, porque o que vocês perguntar para ela vai ficar entre vocês duas, entendeu? Então, vai anotando as dúvidas que você tem, ela não me deu essa autorização, mas qualquer coisa ela me corta aqui, eu sou ousada. Vai lá e pergunta para ela. O que vocês tiverem de dúvida, perguntam. É para vocês saírem daqui olhando para o marido de vocês e falar: cara, eu tenho um príncipe aqui em casa, hoje eu vou fazer desse homem a melhor coisa do mundo, da minha vida. E se tem algum problema, tem que procurar uma ajuda. Entendeu? E a Paula tá aqui hoje ela não está aqui hoje, gente, para detectar problema de nenhuma de vocês. Ela está aqui para abrir a visão de vocês, para te mostrar o porquê não ter sexo antes do casamento, o porquê o sexo só é permitido dentro do casamento, o que é a sua região íntima, e agora ela abordou um tema que eu achei que ela não iria abordar, mas Nossa Senhora não falha, sobre a intimidade, sobre o sexo. Entendeu? Porque hoje em dia, o Dr. Jorge, ele fala o seguinte: as pessoas olham o sexo hoje como algo errado. O sexo, ele não é errado. Ele é errado dependendo da maneira que você faz.
você não está em estado de graça, você não está casada, aí sim. E ele fala, não, a gente não pode ter vergonha de falar com o nosso parceiro aquilo que está incomodando. Então, a Ana, ela abordou um assunto, uma frase bem importante aqui, a intimidade do casal. Entendeu, amiga? Pode continuar. Não, imagina, você está complementando maravilhosamente bem. E puxando esse gancho do que você mesma falou, eu tenho anotado aqui alguns pontos do próprio catecismo que diz exatamente o que você disse. Vou ler aqui para vocês. Tá no parágrafo 2362. Vou cortar para a parte que eu quero falar para vocês. Os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos. Quando realizados de maneira verdadeiramente humana, significam e favorecem a mútua doação pela qual os esposos se enriquecem com um coração alegre e agradecido. A sexualidade é fonte de prazer e de alegria. Então, o que a Jo falou é muito importante. O sexo não pode ser visto como algo ruim. Claro, né, o que até o próprio doutor do Jorge comentou. É algo que antes do casamento, né, é algo que é reservado para o casamento. Então, antes disso, nós não devemos praticar. E até uma questão das mulheres que são mais recatadas, que vivem em castidade, eu vejo muita ligação das minhas pacientes que viveram a castidade durante o namoro, durante o noivado. Quando elas vêm para o consultório, estão grávidas, como é difícil conseguir lidar com a área íntima. Porque eu sou uma profissional que eu não sou invasiva. Se ela deseja fazer uma avaliação, a gente vai avaliar. Se ela não deseja, nós vamos fazer da forma mais conservadora possível, tá? E então, o que vem de mulheres, até mesmo católicas, com vaginismo para o consultório, é tremendo. É tremendo. Acho que 90% das mulheres que são católicas que aparecem, elas têm dor durante a relação sexual, que elas gritam de dor. Isso não é normal, nem no começo, nem na metade, nem no final. Por quê? Porque o que seria o vaginismo, né, para quem não sabe? É a contração involuntária da musculatura pélvica. Então, do canal vaginal, a musculatura se contrai e a mulher não consegue estar relaxada para o ato. Então, isso machuca, isso dói. Já veio mulher para mim e falar assim, Ana, no ano tal, eu quase me separei, porque eu tinha muita dor, muita dor. Quando a gente terminava a relação, eu ia pro banheiro chorar. Eu chorava e ele começou a se sentir culpado. A gente estava se estranhando, meu relacionamento quase acabou. Então, eu procurei ajuda, descobri que tinha fisioterapia pélvica e levei ele viu que não era o problema, não era ele. O problema era algo que, de tanto que eu escutava que o sexo era algo ruim, aquilo entrou na minha cabeça de tal forma que inconscientemente eu me contraía, eu não conseguia ter relação com ele, eu era forçada. Ou seja, a doação, né, da mulher para o homem, ela não era mais prazerosa, ela não era uma entrega de amor, era uma entrega de obrigação e de forma que ela já se contorcia quando sabia que isso ia acontecer. Então, tem muitas mulheres que eu acompanho realmente que quando elas entram no consultório, só por ver o comportamento, a gente conhece, né, as mulheres que são realmente católicas. Então, quando elas entram, a gente começa a conversar, começa a entender. Elas falam sobre, eu não quero ser avaliada, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu já consigo entender que ela, na cabeça, já tinha ali como algo que é detestável, como algo que era um horror. E não é isso que nós deveríamos pensar, né? Nem durante a adolescência, nem no mais velhas, né? A gente deveria pensar nisso. Por quê? Porque o sexo foi algo criado por Deus. A sexualidade foi feita para, olha como é importante, para procriação e para união entre os esposos. Inclusive, no catecismo também fala, aqui, que no casamento a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e garantia de comunhão espiritual. Então, muito mais do que claro, tem um prazer humano, tem um prazer carnal, é uma comunhão espiritual no casal. Pegando esse gancho da Ana Paula,
vou compartilhar com vocês aqui. Talvez muitas aqui sabem, né? Muitas estudam sobre a sua vocação. Como eu falei ontem no áudio, é necessário você estudar sobre a sua vocação para que você viva bem. Mas nós temos 2 altares em casa. Em casa, na nossa casa, nós temos uma igreja doméstica e nós temos 2 altares em casa. Nós temos a mesa e nós temos a cama. Vou falar um pouquinho da cama, depois a Ana complementa aqui por outra visão, sim, quase que não sai. E eu vou falar desses 2 altares que nós temos em casa. A mesa e a cama. A mesa, ela é compartilhada com os filhos, é o horário que você conversa, é o horário que você catequiza os seus filhos, é o horário que você fala de Deus, é o horário que você agradece. A mesa ali é onde os seus filhos vão vivenciar aquilo que os pais são. Sabe, onde o pai vai sentar, o filho vai ver o pai cruzando o olho com a mãe servindo o marido. Ali é onde o filho vai realmente olhar para os pais e vai falar, eu não quero menos que isso para mim. É na mesa. Agora, na cama, veja bem o que eu vou falar para vocês. A cama é o altar mais sagrado que o casal tem. Quarto de casal não é para criança. Quarto de casal não é para visita. Quarto de casal não é uma exposição para se mostrar para ninguém. Porque ali na cama é aonde acontece o ato mais sagrado que existe na nossa vocação. Quando a gente vai à missa, só o Santo Padre fica lá em cima do... Como é que chama, amiga? Presbitério, altar. Isso. Ele, os coroinhas, ninguém fica lá em cima. Então, por que a gente traz as pessoas para a nossa cama? Chegou uma visita, vou colocar ela na minha cama. Não, ela não vai dormir na minha cama, de maneira alguma. Vou caçar um lugar para ela. No meu quarto, ninguém entra. No seu quarto, ninguém deve entrar. Tem que ser algo sagrado. Jô, mas entra, isso aqui, você tem que começar a tirar as pessoas do seu quarto. Vocês sabem que a cama, ela precisa ser trocada, segundo o Dr. Jorge, pelo menos a cada 5 anos. Você precisa trocar a sua cama. Por quê? Porque é para renovar. A gente tem o hábito de comprar as piores coxas de cama para cama. Então, a nossa cama é o lugar que a gente vai embelezar, é o lugar para ficar cheiroso, é o lugar para ficar gostoso, porque é ali onde acontece o melhor ato da vida, né? Ali é onde acontece o ato, onde, de fato, nasce seres humanos ali em cima daquela cama. Então, a gente precisa olhar para esses 2 altares da nossa casa e entender aonde meus filhos podem ficar comigo. Na minha cama? Não, na minha cama não. É na mesa. Tudo bem se o filho for lá, ficar na cama, não é aquela coisa que não pode. Mas colocar isso na cabeça, depois que eu assisti essa aula, que foi com o Dr. Jorge que eu assisti, mudou muito a minha visão, e poucas pessoas sabem disso. Eu lembro que minha mãe tinha uma cama, e eu lembro que o pé da cama dela era um tijolo. Agora que eu lembro, como estava meu pai? 1,98 m em cima daquela cama, como que não quebrava? Então, dali você consegue ver que ela não tinha muito essa noção, ou talvez não tinha dinheiro suficiente. E eu vou só pegando o gancho aqui, não sei se vocês conhecem o Dr. Jorge, mas ele é uma pessoa que eu admiro muito, estudo muito com ele, sou aluna dele, e ele fala o seguinte, que quando ele se separou da esposa dele, acho que já é a 3ª vez que eu dou esse testemunho aqui dele, quando ele separou da esposa dele, a esposa dele, ele pegou a aliança, entregou para ela, né, falou para ela que não queria mais, que ela era muito chata, que não dava mais certo, não sei o que, separaram, aí ela pegou a aliança dele, colocou em algum lugar e virou para ela e falou assim, você vai me entregar a aliança, mas eu não te entrego a minha. E eu vou ser casada com você o resto da vida. Até o último dia da minha vida, você é meu homem. Isso aqui é para me lembrar que você é meu homem. E eu quero você para mim. Aí ele falou, louca essa mulher. E aí, o que ela fez? Ela não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, ela só tinha um cartão. E com esse cartão, ela foi numa loja e perguntou qual era a melhor coxa de cama que ela tinha na loja. Aí ela falou. E aí ela falou assim, vocês parcelam em quantas vezes? E aí ele falou, o máximo. Aí ela parcelou o máximo. E ela convidou ele em casa, né, porque ia ter aniversário, alguma coisa das crianças, convidou para ir lá. E ela deixou o presente dele no banheiro do quarto,
para que ele tivesse a visão de passar na cama. Quando ele passou na cama, ele olhou para o quarto, ele viu aquela cama acolchoada, parecendo cama de hotel. E ele, quando ele olhou para a cama, tava um perfume e ele estava muito cansado, ele estava de plantão. E aí ele falou para a cama, ela falou assim, descansa um pouco. Ela falou para ele, descansa um pouco. Aí ele falou, não vou deitar. Ele falou, eu tô pedindo para você descansar, não tô falando que eu vou deitar com você. E quando ele deitou na cama, aquela coxa abraçou ele. Quando aquela coxa abraçou ele, ela foi no banheiro, né, se vestiu, produziu para ele, se produziu mesmo para ele. E quando ele passou, ele não conseguiu, o desejo dele foi tão grande que ali eles restauraram o casamento deles dois. Por quê? Porque ele falou que quando viu ela com aquela cama, com aquela mulher, o desejo por ela foi automático. E ali eles tiveram um ato, e depois daquele dia ele nunca mais saiu da casa. Então, para vocês verem o quão grande é aquele sagrado. Quem tinha falado isso para ela foi a Sâmia, né, que era amiga dela, e ela fez isso. Então, eles demoraram quase 5 anos para pagar essa coxa de cama, porque eles estavam endividados na época, mas eles sempre falam que foi a coxa de cama que me trouxe de volta. Se não fosse aquela coxa, aquela cama, eu talvez nem teria percebido, porque era um lençol branco, ele falando, bem acolchoado, e ali ele entendeu que naquele dia algo diferente aconteceu. E o que algo diferente aconteceu? O sagrado, ali aconteceu, ali é onde acontece o que agrada o coração de Deus. E ali eles se restauraram. Depois da relação, eles choraram muito e eles se perdoaram. E depois daquele dia, ele falou para ela, me faça o homem que você quer que eu seja para você, porque até hoje eu fui um moleque. Então, pensa o quanto que uma cama, que a gente não dá importância nenhuma para ela, pode ser diferente na vida de cada uma. Aí você pega a sua cama, coloca uns 10 meninos em cima da cama, tudo fedendo mijo, aí você não quer que seu marido vá pra rua, ele vai pra rua, porque tá tudo ruim em casa. Pode continuar, amiga. Como Deus vai conduzindo, né? Porque assim, forma minha cama. Porque assim, eu não pensei em abordar exatamente esse assunto, mas ele vai fluindo e nós vamos falando aquilo que Deus pede para falar, sendo obedientes, né? Para vocês, a Jo ilustrou, né, com esse testemunho do Dr. Jorge, tudo do que está resumindo, tudo que a gente deveria conversar aqui sobre a saúde íntima, né? Então, como eu comentei sobre os cuidados, além da higiene, além de uma frequência, né, em ginecologista, entender como que está essa saúde, atenção ao ciclo menstrual, à fertilidade, até a nossa vestimenta é um cuidado da área íntima. Aí entra também a questão da modéstia, a questão da castidade, que é algo que é uma graça divina, um dom divino, para guardar aquilo que é sagrado, né, voltado à sexualidade. Então, até as nossas roupas, elas devem cobrir as nossas áreas íntimas. Né? Eu havia compartilhado com a Jo, quando eu fiz o curso de doula pela perspectiva cristã, a enfermeira ela comentou sobre o seio da mulher, por exemplo, né? O seio da mulher, a mulher primeiro, ela gesta a criança, ela nutre aquela criança através do seu ventre, né? Através da sua área íntima, da relação sexual, houve aquele transbordamento da graça divina, surgiu uma nova alma, dela nasceu, né? Falando de algo natural, a gente pensa no parto normal, o bebê ele fica na pelve, ele sai pela pelve, né, o que seria mais comum, e quando essa criança nasce, o que precisa ser feito? Precisa amamentar, nutrir essa criança. Então, o seio da mulher, ele tem essa função de nutrir uma criança. Pensando na espiritualidade, pensando que nós visamos o céu, a mulher, imagina a mãe de São João Paulo II, amamentando um santo. Imagina Santa Zélia amamentando Santa Teresinha. Ela amamentou uma criança que hoje está no céu. Então, é sagrado. Por isso cobrir, por isso não mostrar, né? Será algo intimamente reservado para o esposo. Então, aí entra para as solteiras também a questão da modéstia,
de viver a castidade, né? Não pecar contra a castidade também, fazendo o outro pecar com os olhares. A mesma coisa com o tamanho da roupa. Não estou falando de usar vestido, usar saia longa, não estou falando disso. Mas cobrir, deixar que não fique evidente, porque ali é algo sagrado, né? Não estou falando que não pode usar calça, pode usar calça, né? Desde que, como diz a Gleice, não seja aquela calça embalada a vácuo, né? Que dá para você ver tudo ali, que não esteja em evidência, porque é uma área sagrada, é uma área íntima. Então, esse cuidado, além da questão, como eu falei, né? A saúde, ela não vai falar somente sobre o corpo, mas ao redor também. É o estado físico, emocional e social. Então, como eu me comunico com as pessoas também. Então, essa questão da saúde, do cuidado íntimo, não se cabe apenas àquelas que irão casar. Não se cabe apenas àquelas que já estão casadas. Se cabe a todas nós. Um outro exemplo de uma paciente, ela foi até um padre que encaminhou para mim, 63 anos, com relatos de atrofia pélvica, atrofia muscular pélvica. O que seria essa atrofia muscular pélvica? Quando a musculatura do canal vaginal, ela vai se contraindo, e vai perdendo também a sua força, vai perdendo sua função. Com a queda hormonal, vai ficando menos lubrificada, vai ficando com menos lubrificação natural, né? Ficando mais seca. E ali, ela não conseguia mais ter relação sexual com o esposo. Ela não consegue ter relação sexual com o esposo há 2 anos. E ele já querendo buscar outras formas. Já ela descobriu traição. Ela descobria que ele recorria à pornografia. Se não podia por uma via, ele queria ter relação por uma outra, o qual a nossa igreja condena, porque vai excluir a parte da procriação, né? E também não é nem moral que esse outro tipo de relação aconteça. Então, ela estava muito frustrada no casamento. E ele também, porque já estava recorrendo a outras mulheres. Então, quando o padre indicou que ela passasse comigo, foi porque hoje a fisioterapia pélvica, não sei se vocês escutam falar, se já ouviram falar, mas muitas vezes ela é muito sexualizada para a parte ruim. Então, é voltada somente para o prazer do autoconhecimento, seja com masturbação, seja com outras formas, com brinquedos, e isso nós repudiamos, né? Então, o meu papel na fisioterapia é excluir toda essa parte e ter o meu embasamento dos meus atendimentos no catecismo e na moral cristã e na moral pessoal, na moral humana também. Porque nós vamos trabalhar, exercer os exercícios, exercer a nossa saúde, procurar a saúde de forma que não vai degrenir e não vai ferir a minha moral como terapeuta e a moral daquela mulher também. Para nem que eu peque e muito menos ela, né? Porque se eu estou fazendo uma outra pessoa pecar, eu também estou pecando. Então, ela veio para mim querer buscar ajuda, nós conversamos somente, então eu entendi muitas coisas daquela mulher. Ela ficava ferida apenas com a limpeza depois de usar o banheiro, com papel higiênico, seja ele o mais macio possível, rasgava a sua musculatura. Porque ela não conhecia aquela área, ela nunca tinha escutado falar isso com 63 anos. Ela sentia muita dor, até para urinar, para fazer sua própria limpeza. Então ela queria buscar ajuda, porque ela estava vendo o casamento dela ir por água abaixo. Então ela conversou comigo, ela veio junto com o esposo. Primeiro ela abriu tudo para mim, ele ficou na recepção. E na hora de eu explicar, fazer a educação em saúde, nós chamamos ele. Porque ele entendia como se ela não quisesse procurá-lo, se ela não quisesse ele. Então eu, de forma delicada, sem usar também a questão da espiritualidade, porque ele não era um esposo convertido, tive que conversar e convencê-lo de que se tratava de algo da saúde dela que precisava ser tratado, né? Então a gente conversou, só que ele já estava em um certo nível que ela falou assim: Ana, eu não sei se meu casamento realmente foi válido, estou vendo essas questões. E ela estava
tão focada em restaurar o casamento que se ele não quisesse que ela tratasse, ela não trataria. Então, se eles, justamente, o casamento não fosse válido, eles iriam romper esse casamento. Isso não sei quais são os motivos, isso não cabe também a mim, mas foram relatos que ela me trouxe. E o que me impressionou foi que a vontade dela também, até conversei depois com o padre, ele pediu um retorno meu sobre como foi a consulta, eu expliquei que ela teria voltar à direção, e queria decidir o que ela faria. E eu falei assim, padre, isso se trata muito mais do que a saúde dela e pensando no casamento dela, mas é algo para a vida. Ela era uma mulher, né, que tem um equilíbrio em saúde, ok, tudo envolvia a relação da saúde dela, tudo que ela me trazia é uma mulher saudável, né, porém as questões das disfunções pélvicas é o que estava acontecendo. Então, ela precisava cuidar, uma mulher que pode ter muitos anos pela frente. Então, imagina, cada vez que nós vamos urinar, a gente vai se limpar, rasgar a nossa musculatura, sangrar a nossa musculatura. Então, isso era simplesmente por ela não conhecer. Então, eu tive que avaliá-la, tive que olhar e ensiná-la a como movimentar essa musculatura, para ajudar a aumentar a sua circulação sanguínea na região, para aumentar a sua lubrificação natural, para que ela pudesse ter uma saúde íntima favorável para ela e para o outro. Então, quando eu falo de cuidar da sua saúde íntima, propriamente dito, eu estou falando de cuidar de si, mas também cuidar do outro, para você poder se doar ainda mais para o outro. Então, ela teve machucados, porque tentava ter relação, mas ela não conseguia. Ela disse que gritava de dor, ela chorava de dor. Então, isso acabou separando ela do seu esposo. Então, veja a grandiosidade que é conhecer, né? Já acompanhei também mulheres num pós-parto que às vezes teve um tipo de laceração depois do parto e que elas me procuravam para ajudar. E eu faço tratamento com laser para cicatrização, para a diminuição da dor também. E elas me perguntam, Ana, como que tá aí embaixo? Como que tá? Falei, tem um espelho, você quer ver? Aí ela, acho que eu não tenho coragem de ver, mas se bem que eu nem sei como era antes. Então, assim, é uma mulher que não conhecia o próprio corpo. Então, não tô falando, tá, aqui de conhecer a questão do prazer, de se masturbar, não é isso. Mas é conhecer, se olhar no espelho, não só na área íntima, mas como um todo. O espelho, ele fala ao seu favor, ele é um amigo ou ele te envergonha? Então, essa questão também é algo que nós precisamos olhar para dentro. Não só, aqui estou falando bastante da área íntima, mas como um todo. Então, nós devemos nos conhecer e procurar ajuda nesse sentido, né? O quanto antes possível, para que a gente possa, né, com o passar dos anos, e até muitas mulheres brincam, né? Nossa, as mulheres ficaram com tudo. Então, quando entra na menopausa, acontece isso, acontece aquilo, sente calor, sente frio. O homem não tem nada disso. Foi voltado para a mulher. Mas foi algo que Deus deu como graça para nós. Não porque nós não merecemos, mas porque Ele quis. Então, se trata de cuidarmos também, quando a gente cuida da nossa saúde íntima, nós estamos cuidando de uma área sagrada. Área sagrada, né? Como todo o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, a nossa área íntima, ela é capaz de gerar. Nosso corpo se prepara. Por exemplo, o nosso ciclo menstrual, a nossa menstruação, eu vejo muitas mulheres se maldizer, né? Muita cólica, fica sangrando por dias, mas ali, aquele sangue é sagrado. Aquele sangue é um sangue que se preparou para receber um óvulo fecundado, uma alma. O seu corpo se prepara todos os meses para receber uma vida, uma alma. E quando não acontece, né? Então, por exemplo, quando a mulher está grávida, o prazer que a mãe tem é montar o enxoval, comprar as roupinhas, comprar o berço, comprar o kit berço, aquele lençol maravilhoso, porque seu filho vai chegar, seu filho vai deitar naquela cama. Então, a mesma coisa o seu corpo faz todos os meses para receber aquela alma.
né? Então ele cria uma camada maior de sangue, aquele endométrio ele fica mais grosso para receber também essa vida. Quando não acontece, ele cede e espera o próximo ciclo, e mais uma vez vai esperar mais uma alma, vai esperar mais uma vida ali naquele ventre. Então, quando a gente fala sobre a saúde íntima, é muito mais do que olhar somente para as nossas partes, olhar como é que tá. A beleza importa? Importa. Cada uma tem a sua de um jeito, mas o que a gente precisa olhar também é para o lado espiritual e como cuidar de algo sagrado, né? Então, voltando, vou frisar sempre o que eu falei no começo, nosso corpo é um templo sagrado, nós comungamos, nós recebemos o próprio Cristo, e Cristo, né, mesmo com os nossos erros, os nossos pecados, ele ainda assim permite que possamos gerar uma alma, gerar uma vida que, muito mais do que amada por nós, é amada por ele, porque não é nosso, né, é dele. Ele empresta por um tempo, fica conosco por um tempo, mas é dele. Então, se nós queremos cuidar do nosso corpo para Cristo, quem dirá para aquela alma que Deus está confiando para nós também. Então, eu gostaria muito de frisar isso, não só pensando no corpo, né, na parte física, mas na parte espiritual. Não sei se fez sentido para vocês, mas é o que eu venho buscando, né, a cada atendimento, explicar para as pacientes isso, porque muitas reclamam muito. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, desde muito nova, a minha menstruação nunca foi regulada, eu sempre tive problemas com isso, e quando eu tinha 14 anos, me levaram numa ginecologista para entender, né, mesmo muito nova me levaram, e a ginecologista me passou o quê? Anticoncepcional para tomar. Com 14 anos, me deram bombas de hormônio. Eu não sei, né, foi por graça divina, eu tive nojo daquele medicamento. Porque qual foi a minha cabeça? Eu não quero tomar, porque quando eu quiser engravidar, eu não vou conseguir, vou ter dificuldade, então eu não quero isso. Não sei como, com 14 anos eu pensei nisso, mas eu não quis tomar. E deixei livre. Voltei no médico? Não voltei. Talvez deveria? Deveria. Mas, por uma graça divina, essa questão foi curada, né? Minha menstruação foi regulada. E hoje, foi regulada com 18 anos, mais ou menos. Mas quando ela se tornou regular, que vinha a minha menstruação, que vinha a minha cólica, hoje eu tenho dificuldade de tomar um remédio de cólica, porque eu agradeço pela dor que eu tô sentindo. Porque eu tinha preocupação do quê? De não conseguir gerar uma vida. Eu não sei se eu vou gerar, não sei se Deus vai me conceber. Né? Não sei se Deus vai permitir que a minha família possa gerar filhos biológicos. Eu não sei. Isso cabe a ele, não cabe a mim. Mas cabe a mim me preocupar, me preparar para isso. Porque é o fim do meu matrimônio também. É poder, né, gerar filhos para Deus. Então, eu tenho me preparado. Então, a cada menstruação, a cada ciclo, a cada cólica, eu busco não tomar remédio, porque é uma opção minha de agradecer e de entregar aquela dor por algo que no começo, lá com 14, 15, 16, 17 anos, eu tanto sofria. Porque se eu não menstruava, eu não ovulava. Então, era isso que eu pensava, né? Então, quando eu comecei a estudar ainda mais sobre, era algo que pegava na minha cabeça. Então, depois disso, eu mudei a minha mentalidade. Então, hoje, para mim, é uma alegria ver que eu tô menstruando. Por mais bobo que parece, eu vejo que o meu corpo está se preparando. Então, por que não ajudar o meu corpo nessa questão também? Seja com, né, estou solteira, vivo a castidade com meu noivo. Então, por que não me preparar com higiene? Por que não me preparar com consultas na ginecologista? Sim, eu busquei, tenho buscado entender o meu ciclo. Ainda mais por quê? Porque daqui a pouco não se trata só de mim, né? Se trata também da minha família. Então, era algo que eu gostaria que vocês pensassem também. Não sei se já pensam, ou se não, ou se tá abrindo aí um pouquinho do olhar para vocês, mas ter dor, ter algum tipo de disfunção, de perda, seja de urina, seja de gases, não conseguir controlar, é algo que deve ser tratado pela sua saúde e pelo outro também. Então, é uma certa caridade você buscar ajuda, porque não é culpa sua, né? Então, até falando, por exemplo, das meninas que vivem a castidade durante o namoro,
Uma vez eu assisti uma live de um padre com uma fisioterapeuta, eu posso até indicar depois, até meu próprio diretor indicou que eu assistisse, eu já tinha assistido, né, como curiosa também, para entender o que o padre falaria como fisioterapeuta pélvica. E ele falava de quantos casais que viveram a castidade durante o namoro, quando se casavam tinham dificuldade. E eu até brinco, né, Jo? Eu falo assim, gente, onde vira a chavinha, né? Porque hoje é algo proibido. Então, depois que casa, eu sei que vem uma graça sobrenatural, mas onde vira a chavinha? Que agora, né, deve acontecer. Eu não sei como é. Então, assim, onde vira essa chavinha, né? Então, eu até brinco que eu fico perguntando de onde tem essa chave que tem que virar, porque eu não sei como que é. Então, justamente por viver isso. Então, muitas não conseguem consumar o casamento. Veja, o casamento ele é válido, ele tem a consumação do casamento através do ato conjugal, do ato sexual entre o casal. E muitas demoram dias, demoram meses por ter essa privação, por muito tempo, por muitos anos, terem vivido a castidade. Ou, falo até mesmo de um caso de uma mulher que comentou comigo, ela falou assim, Ana, eu não vivi a castidade no meu namoro, mas eu sabia que era condenado por todo mundo, não entendia essa questão toda da igreja. Eu sabia que era errado, porque o que meus pais passavam era pecado, não podia fazer nada, né? Então, mas a gente vivia escondido, então eu sempre tive dor. Então, eu não vivi a castidade no meu namoro, foi difícil também para ter relação com ele, e depois do casamento foi mais difícil ainda, e mesmo sendo algo que era lícito, que era algo permitido, e era algo que agradasse o coração de Deus, eu estava me sentindo errada, eu me sentia suja, porque foi isso que me ensinaram, foi isso que eu aprendi durante toda a minha adolescência. Então, estou falando isso não só para as mulheres que vivem a castidade, porque não é a realidade de todas hoje em dia, né, da maioria, mas não é a realidade de todas. Então, até quem não consegue viver, não vive, não busca viver a castidade no relacionamento, também tem essa certa dificuldade, porque foi colocado inconscientemente na cabeça que aquilo tudo é errado, que aquilo é sujo, que aquilo é podre, sendo que não é. É no momento errado, porque isso é guardado para os esposos. Mas no casamento é algo lícito e que muito agrada o coração de Deus. Então, eu vejo muito isso na prática clínica também. Então, eu até conversava com algumas amigas minhas e falei assim, nossa, como seria importante que as mulheres, antes de se casar, entendessem a sua saúde, a sua área íntima. Não por questão, até que eu vinha falando, né, a área da fisioterapia, ela é muito sexualizada, então, eu vou até falar nomes aqui, porque se vocês seguirem, pode parar de seguir, por exemplo, uma tal de Kátia Damasceno, aquilo ali fere totalmente a nossa moral, a forma que ela aborda a sexualidade fere a nossa integridade, é algo como, claro que tem um prazer durante o ato sexual, mas o que ela expõe é algo ilícito, de forma ilícita, que você busca o prazer primeiramente sozinha, para depois você ir para o outro, você precisa se conhecer, né, o seu prazer para depois ir até o outro, não é assim que nós aprendemos, não é assim que nós devemos seguir. Então, hoje, tem muito essa questão de fisioterapia pélvica, é muita questão somente da sexualidade, né? E aí, quando você pensa nisso, vem aquelas sexólogas loucas que fazem vídeos horríveis na internet. Então, uma vez eu tive a curiosidade e entrei no perfil dela, porque nós tivemos, na pós-graduação, nós tivemos que fazer entre aspas, um julgamento de Instagrams de fisioterapeutas pélvicas. Então, trazer o que era bom, o que nós achávamos que eram informações boas, e trazer o que nós achávamos que poderia degrenir não só a imagem da fisioterapia pélvica, mas também trazer desinformação, que é no caso do que essa Kátia traz. Então, tivemos que entrar, e me assustou a quantidade de mulheres, né, em comum que eu seguia, que me seguiam, e que seguiam ela. Mas por quê? Porque ela propaga algo que realmente as mulheres buscam, e o prazer em si, em como satisfazer o seu esposo naquele ato, mas não é algo lícito. Então, buscar o conhecimento né, do tipo dessa área que não fere a nossa moral, isso é importante. Eu até indico uma fisioterapeuta, porque assim, vocês podem mandar mensagem para mim, pode me perguntar, mas eu sou uma pessoa que meu Instagram,
Eu não sou de postar sobre muito. A Joária, eu só abri meu Instagram era privado até esse ano. Eu só abri porque a dona Joária pegou muito no meu pé para que eu abrisse a minha página. Então, assim, postar, eu não sou muito de postar, mas eu indico uma fisioterapeuta católica e que realmente tudo que ela posta eu vejo, e o que ela fala, ela mesma fala que a terapia dela é baseada na moral católica, na moral cristã e na moral humana. Então foi ela que fez uma live com o padre. Eu vou mandar para a Jo depois, caso ela queira compartilhar com vocês o perfil dela também, e essa live, para que vocês possam não ouvir somente de mim, não ouvir da Jo, mas ouvir de um sacerdote também a importância de cuidar dessa saúde íntima antes até mesmo de casar. Então, para as solteiras e depois de casadas, principalmente também. E aqui também pega um gancho bem importante, amiga, para as mães, né? Para as mães também aprender a educar os seus filhos. Porque, por exemplo, eu conheci a fé católica em 2019. Então, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, de 2019 para cá, é que eu venho tendo esse conhecimento. Então, durante esse todo o tempo para trás, eu acho que eu não sabia fazer nada, não sabia nem conhecer na verdade, eu não conhecia nem meu corpo. Eu nem sabia quando eu menstruava, quando deixava de menstruar, eu nem lembrava. Toda vez que eu ia no médico era uma vergonha, porque eu não lembrava a data. Não tinha nada marcado. Eu não sabia quando eu tinha ovulado, eu não conhecia o meu corpo, eu não conhecia nada. Vim conhecer quando eu comecei a fazer o... Como é que chama, amiga? Billings. Isso. Quando eu fiz isso daí, fiz por um ano, mas aí eu parei, né? Porque eu ficava muito nervosa para marcar aquelas coisas e eu não gosto de pressão, sabe? Eu sou livre. Mas foi muito bom para mim, porque eu identifico o meu corpo. Eu entendi que o meu ciclo é longo. Eu entendi até o tempo que eu fico mais nervosa. Eu falo pro meu marido, é o tempo que eu mais tenho que comer chocolate. Quando eu fico chateada, né? Ele fala, Jara, tu tava sorrindo nesse tanto, tá chorando, por quê? Não sei, amor, não sei. Ele falou, tá bom. Aí ele vai no mercado, ele já traz o chocolate. Eu fico tão feliz, gente, com aquele chocolate. Mas tão feliz que parece que eu ganhei assim, o maior prêmio da vida. Então, me ajudou muito. Então, as mães que está aqui ouvindo esses cafés, pensam nos seus filhos também, para educar os seus filhos, mostrar... Vocês ouviram? Ouviram a voz de criança? O neto do meu marido tá aqui na porta, chamando Joária. Então, vocês educar o filho de vocês, falar para vocês que isso não é errado e explicar o porquê que não é errado. Porque eu ouvi a vida toda minha mãe falando para mim que isso aí era errado. Vixe Maria, isso aí é muito feio. E também eu via da minha mãe, porque no meu ponto de vista, era o seguinte, eu não posso fazer sexo porque eu vou engravidar. Era esse o meu ponto, o meu medo era né? O filho vergonha de engravidar. Mas o que é pecado não é meu filho que eu ia gerar, era o ato, antes do casamento, mas eu não sabia disso. Então, o meu medo era de engravidar. Se eu engravidar, eu tô perdida. Na minha cidade, era o seguinte, se você engravida nova, você perdeu... Meu Deus do céu, você é excluída daquela sociedade. Então, eu não sabia disso. Então, todas as vezes que a gente vê falando sobre isso, a gente já pensa, como que eu posso educar os meus filhos? Como vai ser daqui para frente? Depois da live, eu fiquei conversando com a Bia, que a gente dá live, depois do café que a gente fez com a Bia, quem estava aqui, esse café de hoje melhorou ainda mais a visão do que a Bia falou. Por que estão atacando tantas mulheres com anticoncepcional, com DIU, com tudo isso? Porque nós, mulheres, é quem vamos gerar frutos, vida, né? Santos, pessoas diferentes. Mas aí o que fala para a mulher? Não tenha filhos, né? Porque se não tem filhos, é isso que o demônio gosta, não é verdade? Então, quem estava no café da Bia, no café passado, compreende bem melhor essa aula de hoje. Vai compreender por que nós devemos ter muito cuidado com a pureza dos nossos filhos. E a Ana, ela colocou um assunto bem importante. As vestes, né? Ter cuidado com as vestes, cuidado para vocês não andar ali com aquela leg transparente também, que fica, você vê que a calcinha é desse tamanho branca lá atrás, tá vendo tudo.
Entendeu? Tem de ter cuidado. E quem estava no café com a Cíntia explicou essa beleza que é a mulher. Ela falou, para você se vestir bem, você precisa se conhecer. E aqui agora, para você poder ter um sexo bom com seu marido, você precisa se conhecer. Entendeu? Se dói, tá doendo, tá errado o jeito que vocês estão fazendo, não tá se conhecendo, posições, precisa de fato melhorar. E hoje as pessoas têm vergonha de conversar sobre isso. Por quê? Porque quando você vai conversar, vem logo uma prostituição, né? Vem logo uma masturbação, vem logo, usa um aparelho, usa isso daqui, usa um lubrificante, usa uma fantasia, usa isso, usa aquilo, e quando chega na cama não sente nada, entendeu? Então aqui, quando a Ana falou sobre ter cuidado, se vestir, agora vem cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam se vestir para dormir, eu já falei aqui. Vocês têm que ter, vem cá, vou falar aqui uma coisa para vocês. Quando vocês for deitar com o marido de vocês jogam aquela roupa de candidato fora, sabe? Sabe aquele pijama que eu vesti um dia desse, mostrei pra vocês? Do Panda? Aquilo dali não dá pra vestir, minha gente. Se eu quero namorar com meu marido, não dá pra mim estar de Panda. Pijama da Mini, né? Cheio de coração. Né, amiga? Então, olha, a gente precisa... Eu vou tentar trazer um café aqui com esses trajes de dormir. Tem que ter, a mulher tem que ter um creme, a mulher tem que ter um perfume só dela. Toca de cetim, pelo amor de Deus, não usem toca de cetim do lado do marido, não. Não é? Toca de cetim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pois é, e aí outra coisa, vocês precisam ter cuidado na higiene pessoal de vocês. Desde a unha do pé até o fio do cabelo, vocês precisam andar cheirosa. Se tem uma coisa que eu odeio, eu me sentir fedida. Gente, eu detesto me estar fedida. Eu não gosto. E quando eu vou deitar com meu marido, eu tomo banho, eu passo um creme. Antigamente, minha irmã brigava comigo, porque eu não gostava de creme. Eu dizia, eu não gosto de creme. Aí ela dizia, manhã, você é fedida. Depois, eu realmente sou fedida, porque eu não gostava de um creme, eu não gostava de um perfume. Como é que eu ia dormir? Eu dizia, eu gosto do natural. Mentira! Era o feminismo rasgando que estava ali dentro de mim. Então, olha, presta atenção vocês aqui. Se vocês estiverem sem um fone de ouvido, coloca. Porque o marido vai dizer assim, aí, tá vendo? Eu tô te avisando, então coloca o fone. Vou falar aqui, se tiver perto de criança, também coloca o fone de ouvido. Olha, precisa raspar o negócio, deixar limpinho. Precisa lavar, bem lavado, para não ficar fedido. Você precisa cortar a unha do pé. Você precisa lixar o pé. Depilar aqui, aqui precisa estar limpo também, porque isso aqui fede, sabe? Lavar o cabelo pelo menos 2 vezes na semana. Essa blusa que você tem manchada de cândida, precisa jogar fora. Entendeu? Vocês precisam cuidar de vocês para que o marido tenha desejo por vocês. Sabe por que você passa na rua e seu marido fica olhando para as outras? Porque você tá feia. Se você tiver arrumada, ele vai ter cuidado em você. Se arrume, fique bonita. Pergunta para ele, amor, eu tô bonita? Se ele falar que não, você pergunta para ele, como que você acha que eu fico bonita? Porque esses dias eu tava com a Ana conversando, a gente vai vou dar um exemplo aqui, a gente vai na igreja, tá todo mundo igual. O mesmo vestido. Aí tem uma que tá no vestido que parece que ela tá dentro de um saco. Não cabe no corpo dela, mas porque tá na moda, ela tá ali dentro. Então, vocês precisam conhecer o corpo de vocês, você precisa conhecer. Não tô falando pra vocês, mas eu não tenho condição de comprar uma roupa cara. Eu não tô falando de roupa cara. Eu tô falando de você olhar e falar assim, eu tô bem, eu tô vestida, eu tô adequada para aquela situação, eu tô apresentável pro meu marido. Aí vocês olham também para a realidade de vocês. Que hora o filho de vocês dorme? O meu dorme 10 horas. Tá, e que hora tu vai tomar banho, se arrumar, ficar cheiroso para ficar com o marido? O menino dorme na cama. Minha amiga, daqui a pouco você vai me mandar uma mensagem que seu marido foi embora. Você vai querer restaurar o casamento, aí vai ser mais caro. E aí, como é que faz? Então, pega esses cafés e se torna a melhor mulher possível para vocês. E eu vou dar um testemunho de vocês aqui. Para vocês, quando eu comecei a conhecer a fé católica, né, como eu comecei a conhecer, eu queria me vestir igual o pessoal da igreja. Quando eu vi uma pessoa disse, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso.
Quando eu cheguei num determinado tempo, eu tava muito feia. Parecendo, eu tava muito pior que minha avó. Muito feia. Fui no Piauí, minha irmã falou, maninha, tá muito feia essa roupa. Porque minha irmã, ela é muito realista. Ela não tem muito freio. E eu, não, isso aqui é modéstia. Modéstia, modéstia. Quando eu voltei de lá, eu disse, eu tô muito feia. Essa roupa aqui não dá certo. Foi onde eu procurei a Cíntia. E a Cíntia abordou o tema comigo de uma forma que eu fui me conhecendo. Hoje eu estou aprendendo me vestir um pouco melhor. Mas demorou. Mas eu tive que fazer o quê? Buscar me conhecer. Sim. Então, as calcinhas que eu vestia não estavam favorecendo o meu corpo, porque eu falo para as meninas que eu não estou grávida, mas eu já tenho uma diástase aqui da grávida. Já está aqui, ó. Eu preciso até falar com a Ana para ver como é que melhora aqui. Fala, amiga, é só comer melhor. Então, eu preciso colocar uma calcinha um pouco maior, mas eu não posso dormir com meu marido com uma cinta. Então, eu tenho que colocar uma roupa mais bonita, uma lingerie mais atraente para ele, passar uma massagem no pé dele, ficar ali um pouco mais cheirosa para ele. A mulher sai da cozinha, toma banho 6 horas, vai fazer a janta, deita cheia de alho, e ainda vem falar, o meu marido não me procura. Claro, mulher, tu tá fedendo alho, tu não raspou o negócio, tu não cortou a unha do pé, tu tá fedida. Tu ainda quer um marido bom? Aí você não valida, você não honra, você não incentiva, você não faz desse homem o melhor homem do mundo, o seu casamento vai de água abaixo. Vai ficar ruim. Porque nenhum homem gosta de mulher fedida. Porque o homem, ele não vai te olhar para a comida gostosa que você faz. Ai, minha casa tá limpa. O que adianta? Comida limpa, casa limpa e você fedida, você feia, você anda na rua parecendo a avó dele. Não, não dá. E aí, ó, como eu tava falando, no meu testemunho, eu parei de usar salto. Só tava usando aquele desse tamanhozinho ou rasteirinha. E meu salto aqui dentro. Não vou usar, não vou usar porque não chegou a hora de usar. Quando foi um dia, eu falei assim, eu vou usar esse salto. Pensa que eu sabia andar de salto? Parecia uma pata, andando assim. Aí eu falei, vixe, eu preciso voltar a andar de salto. Aí eu fui lá, comprei um saltinho um pouco melhor, um escarpãozinho, me arrumei e fui na missa. Quando eu ia saindo, o meu marido disse assim, tu vai pra onde? Eu disse, olha, eu tô bem arrumada, porque ele tá perguntando. Eu disse, eu vou pra missa. Aí ele disse, tá bonita. Eu disse, é o sapato. Bem aqui foi o sapato, porque a mesma roupa que eu tô usando, então aqui foi o sapato. Depois desse dia, eu passei a usar os meus saltos. Aí tava frio, fui uma missa com minha bota. Quando eu cheguei em casa, minha bota tava só a farinha. O que significa isso? Que eu não estava usando as minhas coisas. Por quê? Porque eu estava me comparando com as outras pessoas. E eu não sou assim. Eu gosto de salto, eu gosto de me arrumar, eu gosto de andar cheirosa. Eu sou assim. Não é que isso é uma extrema vaidade. Não, isso é um cuidado. Porque quando eu ando com meu marido, ele precisa prestar atenção em mim. Não é em quem tá passando. Se eu tô lá toda descabelada, nem lembro quando eu passei uma escova no cabelo, é claro que ele não vai me notar. O meu marido, ele tem que me segurar. Ele até fala assim pra mim, eu tenho medo de ser atropelada, Joara, porque tu passa na rua, tu não olha nem pro lado nem pro outro. Eu só vou, porque ele tá ali do meu lado. Ele tá me olhando, ele tá prestando atenção em mim. Mas isso eu precisei me conhecer. Eu precisei me cuidar. Eu precisei olhar pra mim. Entendeu? Hoje posso falar pra você que eu sei o que fica bom em mim. Eu sei quando eu tô bem vestida e quando eu não estou bem vestida. Então a gente tem que ter vergonha de andar mal vestida. E não de andar bem vestida. Eu fiquei com tanto medo de me vestir bem, e hoje, quando eu recebo um elogio, eu fico tentando me esconder. Recentemente, a gente foi num encontro, essa semana, né, amiga? E aí, uma das mulheres me elogiou. Meu, quase que eu entro debaixo da cadeira, assim. Aí a Anne até falou assim, Jô, não dá para se esconder. Por quê? Porque a gente fica querendo ser igual a todo mundo. Não. A gente tem que andar bonita, para que as outras mulheres se inspiram na gente. Se vocês conhecerem a Ana, vocês vão ver como ela é linda. Quando ela anda nos lugares, ela tem uma beleza maravilhosa, verdade. Todo mundo fala de você que você é linda, e tu sabe que eu te digo isso. Então, a gente tem que andar dessa forma. O padre falou essa semana que a gente tem que viver o evangelho de uma tal forma que as pessoas desejam viver a mesma coisa que a gente, somente pela nossa vida, sem falar uma palavra. Na hora que ele falou isso, eu lembrei de uma pessoa, que é a Deia do Tiba. A vida que ela vive ali, para mim, é uma vida que me inspira muito.
O que ela faz? Só comida. Eu só vejo ela cozinhando. Mas aquilo me inspira porque ela cozinha com alegria. Inclusive, eu falei isso no áudio essa semana. É preciso viver a nossa vida com alegria. É preciso que a gente namore com o nosso marido com alegria. A gente tem uma frase que eu sempre falo para as meninas que eu dou consultoria, que o homem ele precisa de duas coisas. Eu vou falar para vocês aqui. Tampe o fone aí, coloca o fone no ouvido. O homem precisa de duas coisas, barriga cheia e saco vazio. Aí você tem tudo. Aí você não faz uma comida que presta, nem esvazia o saco do marido, e quer um marido bom. Não tem. Aí você só fala, você não comprou isso, você não comprou aquilo, só cobra. Meu, faz o seguinte, cuida da higiene pessoal de vocês, cuida do romance do casal de vocês. Aí vocês falam assim para mim, meu marido não me manda flores. E o que você faz para merecer uma flor? Você fala para ele que você gosta de flor? Porque quando eu quero ganhar um presente pro meu marido, eu falo o seguinte, amor, eu gosto disso daqui. No meu aniversário, eu quero ganhar isso aqui. E ele não vai esquecer. Colérico como ele é, jamais ele vai esquecer aquilo dali. Então, é preciso falar aquilo que você gosta. Quem cuida do romance do casal é a mulher. Quem valida é a mulher. Quem faz de menino um homem é a mulher. E não é falando, viu? É sendo. Então, a Ana ela abordou um tema bem profundo aqui, baseado em tudo que ela já atendeu, em tudo que ela estudou, e aqui eu tô falando para vocês colocar em prática, para colocar em prática o que ela falou. Tá doendo, procura ajuda. Tá ruim, procura ajuda. Ah, mas eu não consigo. Consegue, então você vai ter que conseguir a partir de hoje, porque ela tá falando, tem ajuda, não tem? Tem como melhorar, não tem? Então tá bom, então a gente vai melhorar. O casamento tem que ser algo bom. O sexo tem que ser algo bom. Aí, quando você olha para sua cama, quando seu marido te vê na cama, ele tem que te desejar. Entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu me empolgo. É bem que, não sei quem foi que falou assim, a gente aguenta. Eu não sei quem falou, mas é isso. A Ângela, acho que foi a Ângela. Quem quer fazer alguma pergunta, pode perguntar. E eu quero todo mundo cheirosa a partir de agora. Ó, fulano, você tá cheirosa, fulano... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês tivessem a oportunidade de ir na missa, na minha paróquia, 11h30, vocês tinham vergonha. Porque as mulheres de lá têm 7 filhos e a cada uma mais bonita do que a outra. Mas até vergonha você tá do lado delas, que não tem nenhuma. Eu tenho que me cuidar quando eu vou pra missa, porque as mulheres que têm filho vai mais bonita do que eu. Jo, eu queria, enquanto você foi falando, eu fui anotando alguns pontos que me veio na cabeça, né? Então, algo que é muito importante falar também. Essa entrega, essa doação para o outro, o ato em si, ele não se resume só ali, naquele momento ápice, né? A gente sabe que as mulheres demoram mais para chegar lá, não precisa ter umas preliminares antes. E essas preliminares, para a mulher, pode começar da forma que você recebe sua esposa em casa, a forma que você fala com ele, a forma que você cozinha para ele, a forma que vocês conversam antes, ter esse momento a dois. Aconteceu o ato, não vira de costa pro outro e vai dormir. Conversem. Falem sobre o que gostam um no outro. A mulher em si, falando de cuidados íntimos agora, não vá dormir diretamente. Vá no banheiro, urine, se tiver alguma impureza ali durante o ato, não infeccionar, né, a uretra, não chegar a infecção de urina. Lava a região íntima. Troque a lingerie, não durma com a mesma que você estava. Então, todos esses tipos de cuidado são muito necessários para a mulher e para o outro. Por exemplo, beber água, né? Trocar essas questões não é algo que é difícil, dá para fazer. Então, aconteceu, não vira de lado para o outro e vamos dormir que já acabou. Não, vivam esse momento junto, a dois. Não gosta de alguma coisa? Conversem, vocês precisam entender o que o outro gosta, o toque que o outro gosta, porque isso vai fazer com que vocês se conheçam, vocês se unam ainda mais. Lembrem que o fim, né, do ato conjugal não é apenas procriação, é unitiva também. Então, tudo isso cabe dentro, né, desse momento a dois. Eu vi que tem alguma pergunta, Jô, você pode ler, por favor? Sim, eu vou já ler a pergunta, eu vou só complementar o que você falou. Esse ato, eu vou falar porque eu já sou casada, esse ato realmente começa quando você recebe seu marido. No dia que você realmente fala, no dia que você perceber que seu marido teve um dia ruim,
é o dia que você tem que olhar para o seu marido e ter uma noite muito gostosa com ele. Porque é a noite gostosa que você vai ter com ele que vai dar energia para o dia seguinte. O dia foi ruim, porque a mulher sabe pela mensagem. Se você não sabe, começa a observar. Quando você passa a mensagem para o homem, você sabe que aquele dia foi bom ou não foi. E, Jo, e como que eu faço isso quando chego em casa? Por incrível que pareça, muitas mulheres não sabem, porque as minhas consultorias são baseadas nisso. Como que eu faço isso quando chego em casa? Você começa a observar que hora ele chega. Quando você sabe que ele vai chegar às 5 horas, você começa a preparar a casa 4 horas. Joara, mas eu tenho 5 crianças em casa, eu tô falando de você. Porque quando o marido chega em casa, ele vai perguntar pela mulher, tá? As 5 crianças lá, ele fala, cadê tua mãe? É assim que ele chega em casa e pergunta. A gente é filha, a gente sabe disso. E a gente é mulher, eu não tenho filho, mas eu percebo que quando minha mãe era isso que perguntava, cadê tua mãe? Então a mulher ela tem que chegar e falar, oi, meu bem, né? Muda, ó, com a voz da mulher acalma o coração do homem. Ele chegou estressado, silencia. Não deixa ser o mais estressado. Silencia. O que ele gosta de cerveja? Hoje eu vou colocar a cerveja 4 horas da tarde para chegar trincando. Para quando ele chegar, vou servir uma cerveja gelada para ele. Quando ele deitar na cama, amor, fica aí que eu vou pegar um negócio para você ali. E ele resolvendo as coisas no celular e você botando os meninos para correr de perto dele para ele ter um momento de descanso. Então, deixa o marido descansar, coloca o menino no quarto. Vai dormir, menino, que eu preciso cuidar aqui. Então, bota as crianças para dormir, prepara o que ele gosta, de uma macarronada, de uma rabada, sei lá o que ele gosta, faz aquilo dali, coloca na mesa e olha no olho dele. Sabe aquele olhar quando você vê ele pela primeira vez? É esse olhar que a gente deve aprender a olhar. Olha para ele, aí você solta o melhor elogio para ele. Aquele que você nunca mais falou. Fala, amor, você é o melhor homem do mundo, eu sou tão feliz ao seu lado. Mesmo que você não for tão feliz, mas você diz que você é feliz ali do lado dele. Fortaleça ali o casamento de vocês e sirva ele. Depois da cama, tem uma conversa com ele, fala para ele, amor, eu me sinto segura ao teu lado, amor, você é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. E mesmo que você tenha filhos, você vai falar para ele, você é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Porque as mulheres hoje colocam os filhos na frente do marido, desce o menino para baixo, bota o marido para cima. Ele é abaixo do marido, ele não é acima. Então, é nesse sentido que vocês vão começar a melhorar o romance do casal de vocês. Bem cheirosa, mulher calma. E, Joara, eu não tenho essa docilidade. Onde que busca essa docilidade? Em oração. Onde que vocês vão buscar essa esposa segundo o provérbio? Na oração. Não existe. Ah, meu marido, você não conhece. Ah, tu não conhece o meu marido. Vocês também não conhecem o meu. Então, ninguém conhece o marido de ninguém. E se tiver conhecendo meu marido, o negócio vai ficar ruim para vocês, viu? Então, eu vou responder aqui Vê aqui, amiga, foi o seguinte. Eu nunca sei chamar esse nome. Como melhorar a libido e como melhorar a circulação na região íntima e como melhorar a lubrificação. Uau, gostei. Essa pergunta tem 3, né? Como melhorar a libido, a circulação, é isso? Isso. A circulação e a lubrificação. Certo. Falando da área da saúde em si, uma coisa está ligada à outra. Né? Então, a libido é o quê? É o desejo sexual. Né? Então, é o desejo, a vontade de ter o ato, de desejar o outro. Então, começa da libido para que eu possa ter uma boa circulação, uma boa lubrificação. Eu tenho lubrificação porque eu tenho uma boa circulação, porque eu tenho uma boa libido, tá? Então, assim, a lubrificação, a libido em si, a gente tem que olhar alguns fatores externos, primeiro, tá bom? Então, como que tá o relacionamento, como que tá o dia a dia, como é que tá a rotina. Então, a mulher, ela, por natureza, tem menos libido do que o homem, né? O natural, assim, de se imaginar. Tem muitas mulheres que não tem dificuldade, né? Mas a maioria, elas vão sentir, sim, menos desejo do que o homem. Então, a gente precisa ver como que tá a alimentação, como que tá a rotina. Tem feito o uso de algum medicamento que tá afetando essa libido? Faz uso de, por exemplo, de anticoncepcional? Não faz? Como que tá o relacionamento? Precisa consertar alguma coisa ali no relacionamento para que possa ter esse desejo?
Às vezes também pode acontecer, né? Como é uma escadinha e uma tá ligada à outra, a circulação da região íntima, para ter uma boa lubrificação, também está ligada ao conhecimento dessa área. Então, por exemplo, eu sei algum tipo de exercício de contrair, de relaxar, de estimular essa área, porque a gente está falando de músculo. Um músculo, quando ele não é, por exemplo, eu vou dar um exemplo de alguém que está internado num hospital há dias. Essa pessoa precisa, se ela tiver, vamos supor um caso mais grave, tá? Uma pessoa está em coma. Não sei se vocês sabem, mas a fisioterapeuta lá dentro, mudar de posição, fazer exercício mesmo com a pessoa em coma. Porque aquilo que não é utilizado, ela atrofia. Então, pode acontecer a gente não estimular essa musculatura com exercícios, com contração, aumentar essa circulação, vai chegar ali, vamos supor, essa senhora, aconteceu isso. Ela não tinha esse estímulo de contração, ela não sabia como que fazia para aumentar a circulação e chegou ao nível dela perder e começar a atrofiar essa musculatura pela falta de uso, pela falta de circulação. Aumentando a circulação com contrações, utilizando essa musculatura em si, já vai aumentar a lubrificação natural também. Então, uma coisa está ligada à outra, né? A mulher em si, por exemplo, investir em preliminares, aquilo que agrada a mulher, às vezes a preliminar de uma mulher pode ser um jantar romântico com o marido, não necessariamente o toque físico. Isso você tem que conhecer aquilo que você gosta. Qual que é a sua... Entra até na questão mesmo da linguagem do amor. Qual que é a sua linguagem do amor? É o toque físico? É a palavra de afirmação? É um ato de serviço? Já até esqueci os outros. Entrega de presentes. E tem mais algum que eu acho que tempo de qualidade. Então, qual que é a linguagem do amor? Como que você se sente amada? Como que você sente que aquilo que seu esposo faz que te dá um prazer? Então, aí também entre você se conhecer e conversar. Então, aquilo que eu estava falando sobre ter a conversa com o esposo, mostrar aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta e não fingir. Hoje eu também escuto de muitas mulheres que fingem gostar daquele momento. Então, se ela finge, ele nunca vai saber aquilo que ela gosta. Então, é conversar, falar assim, isso não me faz bem, isso eu gostei, isso me fez me sentir mal. Até porque, às vezes, tem algumas práticas, principalmente dos homens, que as mulheres se sentem mais invadidas, então, às vezes, elas não gostam. Então, entender, se conhecer e caprichar nessas preliminares, né? Então, se for toque físico, o toque físico muito antes, que comece de mais cedo, para quando for acontecer o ato em si, ela já esteja desejando aquele homem, já esteja com a circulação aumentada, essa lubrificação aumentada também, e pronto para o ato, que acontece muitas vezes. Não conheço a pessoa que colocou, né? Então não sei a realidade, eu tô falando isso como um geral. Então, o que pode acontecer muitas vezes também é aquela pressa para a penetração em si, porque o homem está pronto, mas a mulher não está. Então, ela não tem aquele desejo, ela não tem aquela vontade, a circulação não tá adequada para o momento, não tem lubrificação, então muitas vezes pode machucar, isso faz com que ela perca o desejo e vai virando uma bola de neve de problemas também. Então, tudo isso, se conhecer, entender como que tá internamente e o externo, o ambiente, porque tudo isso faz parte da saúde também. Então, é o bem-estar físico, emocional e o social. Então, como é que tá em volta? Como é que tá esse ambiente? Né? Tá propício? Não tá. Então, seja acender uma vela com cheirinho aromatizante, né? Seja um difusor de ambiente, preparar aquele lugar antes, seja as crianças dormiram mais cedo, a gente vai jantar, põe uma luz de velas, vamos preparar tudo isso antes para o momento. Então, é muito difícil ter toda essa situação, né? Fazer tudo isso, preparar o ambiente, preparar o emocional, preparar o corpo e não ter. Algumas mulheres, isso eu tô falando no geral, mas algumas mulheres também têm algumas coisas específicas em relação à saúde íntima. Aí isso cabe a uma avaliação para entender. Então, assim, nossa, ela falou de tudo que ajuda, mas para mim não encaixa nada disso. Então, a gente precisa identificar, buscar ajuda profissional para entender o porquê que isso não está acontecendo. Se eu já tentei a parte interna, emocional, física, o ambiente, e já conversei, já tá tudo certo com uma pessoa,
Então agora não cabe mais a mim, eu preciso buscar ajuda para poder identificar aquilo que está acontecendo. Algumas pessoas, não tô, agora nem só mulher, mas homem também, tem uma falta de atividade muscular. Então, às vezes, a gente faz até. Eu nunca aconteceu na minha prática clínica de uma paciente precisar, mas na clínica já aconteceu, de mulheres ter essa falta de ativação, falta de estimulação da musculatura, que é feito eletro. Não sei se vocês já viram falar aquele elétrico, como se fosse choquinhos, não na região íntima em si, mas é colocado num nervo no pé. É meio estranho falar isso, mas o nosso corpo está tudo ligado, né? Interligado, temos energia muscular ali, temos nervos que estão interligados no nosso corpo, então tem um nervo no nosso pé que é colocado um eletrodo para trazer estimulação para essa região íntima. Então precisa, mas claro, isso precisa, estou falando de um caso mais isolado, que pode acontecer, acontece, né? Aquela questão é rara, mas acontece, então precisa passar por uma avaliação para entender. Trabalhei tudo isso e ainda assim não funcionou, preciso buscar algum tipo de ajuda. E a fisioterapia pélvica pode ajudar bastante nessa questão. É padrão ouro de tratamento. Perfeito. E também tem algo, né, que eu vou falar aqui, vocês vão até dar risada. Qual foi a última vez, de verdade, que as que estão casadas há mais de 10 anos, que você deu um beijo de língua no seu marido no meio da tarde? Mas aquele beijo mesmo, qual foi a última vez? Da última vez que eu perguntei isso para algumas mulheres na consultoria, elas deram risada. Eu não lembro. E assim, qual foi mesmo a última vez? Aquele beijo mesmo, sabe? Tu tá lavando a louça, ele passa, você pega ele e dá um beijo nele. Você pode fazer isso. A Maria Cristina falou em uma... Hoje, perfeito. Aí ela falou que as mulheres querem casar para fazer sexo e as mulheres casadas que podem fazer não querem fazer sexo. O teu marido até fez assim, ó, no dia lá, Andressa, no dia da palestra, eu morri de rir dele. Ela falou assim: as mulheres solteiras querem casar para fazer sexo e as mulheres casadas não querem fazer sexo. E aí, como é que faz? Foi muito bom esse dia. Então, mulheres, o marido é de vocês. Uma coisa é certa, é de vocês. O que vocês quiserem fazer com o marido de vocês, vocês podem. Pode beijar ele de manhã, ele de tarde, ele meio-dia, fazer o que vocês quiserem. O marido é de vocês. O sexo é maravilhoso. Vocês precisam se conhecerem. O marido de vocês precisa ficar pensando assim: meu Deus, eu quero ir para casa logo, porque em casa tem uma mulher que vai me ajudar, uma mulher que vai me validar, vai me fazer a melhor pessoa do mundo. Então, alguém tem mais alguma pergunta aqui para a gente finalizar nosso café? E eu tenho uma novidade para contar para vocês aqui. Vocês vão ficar surpresos, eu acredito. Quero contar no final do café. Amiga, falou tudo que você gostaria de falar? Tem mais alguma coisa? Só uma outra coisa aqui, mas voltando um pouquinho mais naquilo que você comentou sobre o cuidado com os filhos também, né? Uma vez eu li em algum livro, eu não vou lembrar agora qual, eu posso até pesquisar depois ou ver entre os meus, mas eu não lembro se foi a Samia Marcilli, no livro dela que fala sobre sexualidade infantil, eu acho que é algo assim, não lembro. Mas quando a menina, né, tem ali seus 9, 10 anos, tem a primeira menstruação, qual que é o sentimento dela e de muitas mães? Tem que esconder, é vergonhoso isso, não pode ninguém saber porque você virou menina, mas não tem aquela explicação. Então, desde muito cedo, a menina entende como algo ruim, né? E ter essa explicação, por exemplo, ela citou esse exemplo mesmo da preparação do corpo para receber uma vida, né? Então, de como a mãe prepara um enxoval para receber uma criança, o seu corpo também vai preparar para receber. Então, até desde muito nova, a forma que a gente conhece, a forma que é ensinado para nós carregamos até a vida adulta. Porque isso a gente pode nem lembrar, mas está no nosso inconsciente. Assim como muitas escutam que o sexo é algo ruim, elas aprendem que o processo do próprio corpo, que é natural, é algo errado. Então, o que eu vou fazer? Vou tomar anticoncepcional para não menstruar, porque sangrar é ruim, sangrar tem as contrações do útero, né? Tem a cólica, é algo ruim. E ali já é o seu corpo te preparando, né, para receber uma vida. Então, até a forma, eu queria só complementar isso que você falou,
como você ensina os seus filhos, como você cuida dos seus filhos, vai influenciar na vida, na saúde íntima daquela criança pro resto da vida. Perfeito, amiga. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tudo certo? Podemos finalizar nosso café? Amiga, gente, vocês gostaram da aula? Porque eu tô aqui apaixonada por essa aula maravilhosa. Fala sério, não existe esse café em lugar nenhum. Foi ótimo, Viviane, perfeito. Não existe um assunto desse, um lugar desse daqui. Foi exatamente como a Cíntia falou. Não tem em lugar nenhum. Não tem, gente. Maravilhoso, amiga, olha. Então, eu vou só olhar aqui para me confirmar. Parei. Cadê? Parei, vou confirmar aqui. O nosso próximo café vai ser dia 23, não é isso, Clara? Acho que é isso. É dia 23. E o tema do café é como ser submissa ao marido não convertido. Isso aqui é puxado, né? E a novidade que eu tenho é que o convidado para esse café é o meu digníssimo marido. Ele vai fazer parte desse café e ele vai falar. Eu não sei o que ele vai falar. Deus é quem sabe, né? Eu fiz o convite para ele e ele aceitou estar com a gente. Então ele vai falar a verdade, né? Porque colérico é meio difícil a gente conversar com ele, porque ele não tem freio, né? Então ali é ou não é. Então vai ser um café bem legal. Então, se você tem aí uma amiga que está passando por uma dificuldade no casamento, com o marido não convertido, como lidar no casamento, ele vai falar como que a gente lida aqui dentro de casa em relação à minha fé, em relação a como que eu ajo com ele, como que eu sou uma esposa para ele. E vocês vão saber mesmo se eu sou boa esposa ou se eu não sou, porque ele vai dizer, né? Então, ele vai estar aqui nesse café. Eu acredito que vai ser um café muito frutificante, assim, porque de fato, a gente vive um casamento hoje baseado na fé mesmo. É a fé, minha fé, né? Aquilo que eu acredito é o que eu vivo aqui dentro de casa. Então, acredito que vai ser muito bom esse café. Nosso casamento melhorou muito depois da minha conversão, depois que eu entendi o que ele era para mim. Tanto que eu olho para a minha história e eu não consigo me imaginar sem ele. Eu não consigo olhar e falo, meu Deus, se não tivesse ele, como que eu iria rezar? Como que eu iria fazer minhas trintenas? Como que eu iria fazer minha novena? Porque quem me faz rezar é ele, entende? Então, se vocês quiserem participar desse café e convidar mais uma amiga, traga aí a sua amiga. Eu não sei quantos minutos ele vai ficar aqui no café. Não sei se ele vai ficar 1h30, meia hora, mas eu acredito que vai ser muito bom. E se você tem uma amiga que está com o marido, que ele não é convertido, traga essa amiga para cá, para que ela ouça de um homem, né? Aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta. Quantas vezes eu chamo ele para ir para a missa? Como que eu chamo ele para ir para a missa? Como que eu consigo falar de Deus para ele? O que Deus já fez na vida dele? Ele vai dar um testemunho para vocês bem bonito mesmo. Ele vai falar desse testemunho, a gente já conversou, a gente está ajustando o que vai falar, porque ele falou que vai falar pouco, né? Porque quem fala muito aqui em casa sou eu. Ele é de poucas palavras. Então vai ser eu acredito que vai ser um testemunho dele. Eu não sei, eu sinto que será isso. A gente está nessa caminhada, já faz uns. Eu estou começando, eu sou novinha, né? Estou desde 2019 conhecendo a fé. A gente casou em 2022. 2022. Foi, 2022? Peraí. Deixa eu olhar. Nem lembro mais. Calma aí! Foi, minha gente. Eu casei em 2022. E de lá para cá, as coisas daqui na minha casa teve uma proporção diferente. E ele vai falar essa visão, né? Ele até estava falando para mim hoje que o que seria, foram palavras dele, tá? Eu só tenho um marido, é dele. Então, ele falou o seguinte: o que seria de mim sem suas orações? Porque enquanto eu trabalho, você reza. Quando ele disse isso, o que a gente dá para entender? Que ele acredita naquilo que eu estou rezando. Ele acredita naquilo que eu estou buscando. Então, ele vai falar essa visão. Então, eu quero que vocês
convide alguém, alguma amiga, porque isso é pouco falado. Tem muitas mulheres que têm marido em casa, o marido vai na missa ao domingo, mas ele não é convertido. Então, o meu marido, para mim entender isso, que o meu marido não ir na missa também era uma dor de Jesus Cristo, me fez ir para a missa diferente. Porque antes eu ia para a missa, parecia que se meu marido fosse na missa no domingo, ele estava 100% convertido. E aí, o que foi que Jesus fez comigo? Ele estava indo para a missa comigo, de repente ele parou. Aí eu falei, pronto, meu marido desconverteu na minha cabeça. Não é isso que acontece. Ele ir para a missa aos domingos não significa que ele está sendo convertido. Eu indo para a missa aos domingos não significa que está convertido. A conversão é uma experiência pessoal que ele vai ter com Deus. E eu preciso esperar nesse tempo. Eu tive uma experiência com Deus no dia do meu casamento. No dia que eu entrei na igreja, eu tive uma experiência com Deus. É aquilo dali que me sustenta, é a minha experiência. Ele não teve ainda, talvez, não sei. Talvez ele vai falar aqui, vai me surpreender. Então, gostaram dessa novidade aí? Espero que tenham gostado, né? Porque pouco ver meu marido é incrível. Eu coloco todo dia lá no Instagram. Todo dia eu tô lá. No dia que eu boto meu marido no Instagram, eu vou botar ele todo dia lá, para ver se a gente cresce logo. Na hora que eu coloco ele lá, qualquer coisa vai lá em cima. Então é isso, gente, a novidade que eu tenho para contar para vocês. Lembrando que, se tudo ocorrer bem, esses cafés vai estar em uma plataforma em dezembro. Dezembro, Clara? É isso, né? É em dezembro, né? E junto disso vai ter uma plataforma, olha, uma comunidade. Depois, quando estiver mais próximo, eu vou falar para vocês, que é Aprendendo a Ser Mulher. Vai ter várias aulas que eu vou falar para vocês. Eu vou falar, já tenho algumas convidadas, inclusive a Ana é uma das convidadas para esse meu projeto, né, amiga? Você vai estar lá, vai dar uma aula bem mais profunda ainda. Temos outras convidadas. E vai ser uma comunidade bem, bem legal, desse jeito aqui, do jeito que eu sou isso aqui. Inclusive, esses dias, esses tempos, algumas meninas me viram e falaram para mim assim, ela é de verdade, né? Foi, amiga, ela é de verdade. Então, como eu gravei, meu vídeo está no YouTube, hoje eu soltei, como eu falei lá, o que eu mais quero é ser o máximo possível transparente com vocês, para que seja uma coisa que vocês olhem e falem, dá para viver. E no café que a gente vai fazer no próximo café, eu já convido vocês aqui, convidar as outras amigas, né? Talvez eu vou até chorar nesse café, porque se meu marido abordar o que ele estava falando, que ele vai abordar ali, eu não vou aguentar. Vai ser muita emoção. Então, vem assistir o café comigo. Vá assistir meu vídeo no YouTube também, certo? E é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Amiga, pode se despedir das meninas. Primeiro, eu me despeço de você e eu te agradeço por essa oportunidade. Eu espero que possa ter esclarecido um pouco sobre essa área, né? A Jo, como a Jo já falou, eu estou disponível. Quem quiser conversar comigo, mandar mensagem pelo WhatsApp, eu estou lá no grupo da Jo também, consumindo tudo aquilo que Deus manda através dela. E, claro, que tem algo muito mais profundo. Como eu falei, eu tinha colocado um script aqui, mas foi totalmente fora. Então, foi conduzido realmente pelo Espírito Santo. E espero que vocês tenham gostado, né, sobre ouvir um pouquinho. Eu sei que às vezes é algo que parece como se fosse um certo tabu, mas se diz muito da nossa intimidade. Quando a gente fala de intimidade, a gente está falando do sagrado também. E cuidar desse templo, né, desse templo que Deus nos deu, que é tão sagrado que Ele nos faz nos doar para o outro e, de certa forma, para Ele também. Então, que nós possamos cuidar dessa nossa parte, não só da saúde do corpo físico, mas também da nossa alma, né? Assim como os sacramentos, eles cuidam, o sacramento, a oração cuida da nossa alma, que nós possamos buscar também cuidar do nosso corpo. Perfeito, amiga. Então, meninas, eu aguardo vocês no próximo café. E eu sempre falo para vocês, venham os cafés, não percam o café. Marque na agenda de vocês como um compromisso para a alma de vocês. Não sei se vocês ouviram o áudio que a Cíntia falou, é exatamente isso que eu estou aqui fazendo com vocês. Eu não estou olhando para vocês como simplesmente número. Hoje de manhã, quando eu amanheci, que vi 2.000 pessoas, eu fechei os meus olhos e eu falei, meu Deus, eu com 2.000 pessoas na sala, eu não sei para onde eu vou com esse tanto de gente. Então, eu preciso ter cuidado
sabe? Eu preciso ter cuidado com cada alma que está ali. Eu preciso ter zelo por cada alma que está ali, cuidado com cada alma que está ali. E eu quero passar essa reflexão para vocês. Cuidado com cada alma que toca na vida de vocês. Termino com a frase que o Padre Funchal falou na homilia essa semana. Ele falou o seguinte, que nós devemos ter muito cuidado com a nossa vida, quando a gente passa pela vida dos outros, porque nós temos que deixar desejo de santidade na vida dos outros. Porque nós somos responsáveis por cada alma que toca na nossa vida. E a gente tem que fazer esse exame de consciência. Eu estou tocando a vida dos outros para ir para o inferno ou para o céu? Essa foi a reflexão que o Padre Funchal falou. Então, vale muito a pena a gente pensar sobre isso e que a gente viva bem os nossos dias, tá certo? A gente vai finalizar aqui também, entregando o nosso café para aquela que é, né, para Nossa Senhora, pedindo aqui que os corações que foram tocados, que ela também venha curar os corações de cada uma de vocês. E muito obrigada por cada uma de vocês que estão aqui e não deixam de participar do próximo café, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, princesas. Até o próximo cafezinho. Amiga, Beijo. muito obrigada. Tchau. Eu que agradeço. Fique com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau.